finalmente saiu notícia boa sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Eu vim correndo na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu sei que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento, gente, tá? Outra notícia mega importante também que eu preciso trazer sobre o Bolsonaro, e esta notícia está atrelada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa outra informação sobre o Bolsonaro está vinculada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também a notícia boa que eu vou trazer também nos mínimos detalhes para vocês. A contrapartida, se a notícia é boa para o Bolsonaro, para o Lula da Silva saiu notícia terrível, gente, tá? Notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva, acabou de ser confirmada. E o desespero tomou conta do governo Lula neste exato momento. E também tem outra tragédia que acabou de acontecer, gente, tá? Notícia bombástica que acabou de ser confirmada. Mais um ministro do STF acaba de ser dragado para o escândalo do caso Master. Além de Alexandre de Moraes, além de Dias Toffoli, mais um ministro acabou de ser dragado. Esse ministro acabou de ser mencionado em diálogos, tem valores, gente, tá tudo no celular do Daniel Vorcaro, que acabou de ser revelado pela Polícia Federal. Agora tá explicado por quê, gente, tá desse avanço do STF contra a Polícia Federal. O STF pedindo socorro para o Lula, para que o Lula intervenha na Polícia Federal. Agora sim tá explicado o desespero. E também, gente, tá? A CPMI da roubalheira do INSS, da fraude do INSS, acaba de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. É estarrecedor o que acabou de ser revelado e que eu vou trazer também nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Rapidamente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Para você fazer parte da nossa família é totalmente gratuito e é só você se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal. Olha aqui embaixo do seu vídeo, não é aqui, gente, tá? Aqui embaixo na plataforma aí de onde você está me assistindo, vai ter em algum lugar aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, ó. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. E eu esqueci, gente, tá? Alexandre de Moraes acabou de tomar decisão sobre prisão, gente, tá? Essa decisão do Moraes chocou o Brasil inteiro. Essa notícia também vai estar aqui nesse boletim. Vamos começando aqui. PT aciona o TSE contra vídeo do PL que liga governo Lula aos escândalos do INSS e do Banco Master. Ou seja, gente, o Lula, tadinho, ele é a Madre Teresa de Calcutá da política brasileira. O Lula, gente, tá? Nunca teve encontro secreto com o Daniel Vorcaro. Nunca teve, gente, reunião fora da agenda com o Daniel Vorcaro. O Lula nunca se encontrou com o Daniel Vorcaro. Não, então não pode, tá? Não pode ter vídeo ligando o Daniel Vorcaro, o escândalo do Master, com o escândalo do caso Master. Não pode ter vídeo ligando o governo Lula, o Lula, ao escândalo do INSS. Não pode, gente, porque não teve gente, né, ministro do Lula envolvido no escândalo do INSS, inclusive foi expulso do cargo lá na Previdência, né, gente? Não teve gente do governo Lula ligado, né, ao governo Lula. Não teve, gente, não teve, não, isso nunca existiu. O governo Lula nunca esteve envolvido nesse escândalo da roubalheira, da fraude do INSS. Não teve, gente, tá? Não teve. Então essas prisões que aconteceram lá do Stefanuto, o Carlos Lupe ser expulso da Previdência, que isso tudo não aconteceu. O número 2 da Previdência lá em prisão domiciliar, nada disso aconteceu. Não, gente, tá? É tudo coisa da nossa cabeça. Então, não pode ligar o governo Lula aos escândalos do INSS, que o Lula já tá, ó, correndo pedir socorro para o TSE. Calma que eu vou explicar para vocês por que do desespero do Lula. O PT
Partido dos Trabalhadores, acionou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ontem contra um vídeo publicado pelo PL, vinculando o presidente Lula do PT a figuras do PT, né, aos escândalos do Banco Master e às denúncias da roubalheira da fraude do INSS. Segundo a representação protocolada pela Federação Brasil Esperança, né, composta por PT, um bando de partido lá de esquerda, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro insinua que o presidente e membros de sua família são integrantes de uma quadrilha criminosa. No vídeo publicado pelo PL, né, o PL intitulado A Grande Quadrilha, não é nem a grande família, né? É a Grande Quadrilha. Foram utilizadas imagens feitas com inteligência artificial para fazer uma sátira à série da comédia A Grande Família, sugerindo que pessoas próximas ao presidente Lula fazem parte de uma organização criminosa. O material foi publicado no perfil oficial do partido no Instagram no dia 8, mas foi retirado do ar. Oh, Jesus amado, gente. O PL indo pra cima, né? Pra cima do Lula e mostrando tudo que o Lula gostaria de esconder, gente. Desespero tá tomando conta. Só que assim, gente, talvez agora pode até ser que o Lula tenha sucesso, porque agora quem tá lá na presidência é a Carmen Lúcia, né? Só que para desespero do Lula, a partir de junho, quem vai estar na presidência, quem vai estar no topo do TSE vai ser André Mendonça e o Nunes Marques. E aí? O homem tem motivo para estar desesperado? Ou não tem, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, vamos começar a falar aqui sobre o Bolsonaro. Essa aqui é a primeira notícia. Calma que daqui a pouco tem notícia boa sobre soltura de Bolsonaro, finalmente. Mas antes, eu preciso trazer essa informação aqui para vocês. Bolsonaro pede autorização para receber conselheiro de Trump na prisão. É este homem aqui, gente, tá? É este o homem, é o Darren Beach, gente, tá? É o homem que tá vindo, tá? A mando de Donald Trump para infernizar a vida de Lula e a eleição do Lula, gente. Tá aqui. É desse homem aqui que o Lula tá com medo, tá desesperado. Gente, o Trump vai interferir na eleição de 2026. O Trump tá enviando aqui um aliado para vigiar a eleição aqui. Gente do céu, pelo amor de Deus, o Lula tá desesperado. Aí, o Bolsonaro pediu para se encontrar com o homem do Trump, gente. Tá aqui. A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nesta terça-feira, autorização para receber na prisão a visita de Darren Beach, conselheiro sênior do governo Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil. Crítico do governo Lula, do PT e da atuação de Moraes no processo que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão. O Darren Beach trabalha desde o mês passado no setor do Departamento de Estado responsável por propor e supervisionar as políticas de Washington sobre Brasília. O conselheiro de Trump já se referiu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, como o principal arquiteto da censura e da perseguição ao ex-capitão Bolsonaro. Então, gente, tá? O cara que já criticou, já desceu a lenha no Alexandre de Moraes, vai vir ao Brasil, tá? A mando do Donald Trump, e o Bolsonaro tá pedindo autorização pro Alexandre de Moraes para ele poder recebê-lo na prisão. E aí, para ele poder visitá-lo lá na prisão. E aí, gente, vocês acham que o Alexandre de Moraes vai liberar a visita do Darren Beach ao Bolsonaro? Coloca aqui, agora eu quero ver a análise crítica de todos vocês. Vamos lá, gente, o desespero do Lula não parou por aí não, gente. Tem mais desespero do Lula. Cancelamento de viagem ao Chile pode gerar desgaste para Lula. Vocês sabem, né? No vídeo anterior eu trouxe essa notícia para vocês que o novo presidente eleito de direita lá no Chile convidou o Lula para ir na posse dele lá. O Lula já tinha confirmado, pode contar com a minha presença. Só que esse mesmo presidente do Chile também convidou Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. E eles vão comparecer. Flávio Bolsonaro já confirmou sua presença. Aí o Lula, covarde, desistiu.
Foi lá e não, agora eu não vou mais. Deixou de ser interessante. Aí, os aliados do Lula estão dizendo, olha, não é uma boa escolha, não é uma boa decisão. Vai gerar desgaste porque a oposição vai te fritar nas redes sociais. Tá aqui, gente, tá? Lula da Silva cancelou sua participação na cerimônia de posse do presidente do Chile, né? O José Antônio Cast, após a confirmação da presença de Flávio e Eduardo Bolsonaro no evento. Flávio e Eduardo confirmou que vai no evento. A decisão gerou discussões sobre possíveis impactos nas relações diplomáticas entre Brasil e Chile. E de acordo com o analista da CNN, é fundamental para compreender o contexto dessa decisão, é fundamental para compreender suas complicações. E tá aí, gente, tá? O Lula se acovardou e não quis estar frente a frente com Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no evento que está previsto para acontecer, acho que no próximo dia 11, se eu não me engano. E agora, gente, vamos falar daqui a pouco, gente, tá? Alexandre de Moraes acabou de tomar a decisão sobre prisão. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque agora vamos falar sobre Bolsonaro. Vamos falar sobre Bolsonaro, tá aqui na sua tela. Gente, por incrível que pareça, comissão aprovou o pedido ao STF de transferência de Bolsonaro para prisão domiciliar, gente, tá? Aprovado o pedido ao STF de transferência de Bolsonaro para domiciliar, ou seja, soltura de Bolsonaro do cárcere privado em cela para ir para a prisão domiciliar, gente, tá? A Comissão de Segurança Política da Câmara aprovou hoje um requerimento que pede ao STF que avalie a transferência imediata do presidente Bolsonaro para prisão domiciliar, gente, tá? Tá aí, a comissão aprovou, gente, tá? Que esse pedido vá para o STF. O que aconteceu? O requerimento foi aprovado em bloco na comissão. Isso acontece quando os parlamentares votam de uma vez só vários requerimentos juntos. A proposta é do deputado Osmar Terra, do PL, ex-ministro do governo Bolsonaro. No texto parlamentar, que também é médico, afirma haver preocupações com o estado de saúde do ex-presidente e pede que o STF adote providências para garantir atendimento médico adequado. O texto diz que Bolsonaro teria tido agravamento de saúde desde que foi detido em Brasília. Também menciona um episódio de queda com traumatismo craniano ocorrido em janeiro. No mês passado, a Polícia Federal avaliou que Bolsonaro tem condições de continuar no presídio, porém, o médico aqui e deputado diz que ele não tem condições de continuar em cárcere privado. Então tá aí, o Osmar Terra defende que Bolsonaro precisa de acompanhamento contínuo. Segundo o requerimento, relatórios médicos indicam a necessidade de cuidados especializados que na avaliação do parlamentar não estariam plenamente disponíveis se ele precisasse, se acontecer alguma intercorrência, alguma coisa grave. Os que estão ali na Polícia Federal não tem, gente, respaldo, não tem como atender o Bolsonaro. Então tá aí, gente, que notícia boa, né? Mesmo que, Fabiana, será que no STF vai ser analisado o pedido, vai ser aprovado? Tá aqui, gente, os parlamentares estão fazendo a sua parte, é disso que a gente precisa. Pressão para cima do STF, pressão para cima dos ministros, para que eles liberem, né, a soltura de Bolsonaro da cela, da prisão em cárcere privado e vá para a prisão domiciliar. E falando em prisão, Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre prisão que chocou o Brasil inteiro. Eu tô aterrorizada. Tem que ser muito cruel e perverso para tomar uma decisão como essa aqui. Moraes revoga a prisão domiciliar de idosa doente do 8 de janeiro e manda investigar juiz que a soltou. Eu tô chocada. Essa mulher aqui, gente, tá? Pro Alexandre de Moraes, ela é perigosa. Não pode estar solta, tem que estar presa. Ela é perigosa. Ela é da mais alta periculosidade. Não pode estar no meio da sociedade. O ministro Alexandre de Moraes do STF revogou a prisão domiciliar de uma idosa com câncer do 8 de janeiro e mandou o CNJ investigar o juiz da Vara de Execuções Penais que liberou do regime fechado
A contadora aposentada Sônia Terezinha, de 68 anos, foi condenada a 14 anos de prisão em regime inicial fechado pelos crimes imputados aos réus dos atos de janeiro de 2023. A competência para executar a pena foi designada à VEP de Curitiba em setembro do ano passado. O juiz José Augusto Gutierrez, da Vara de Exceções Penais de Curitiba, concedeu prisão domiciliar a ela, com base em laudos médicos apontando sua necessidade de tratar uma neoplasia maligna na pele, além de otite crônica, otorreia, ela tem muitas comorbidades, gente, tá? Várias doenças, e ela passou a usar uma tornozeleira eletrônica e foi para Guarapuava, onde o filho mora. E agora o Moraes revogou a prisão domiciliar para que ela voltasse, para que ela volte para cárcere privado, gente, tá? Tem que ser muito cruel e perverso. Gente, olhem aqui. Olhem, vou até colocar, olhem aqui essa foto. Vejam, essa mulher representa algum risco para a sociedade? É uma mulher perigosa? Essa mulher assassinou alguém, roubou alguém, participou de alguma corrupção? Chocada, gente, mas foi essa decisão que foi tomada. Josias, gente, tá? Simplesmente arrebentou Alexandre de Moraes e esposa durante quase uns 6 minutos, gente, tá? Alexandre de Moraes e a esposa levaram uma surra do jornalista esquerdista dentro do UOL, assim, gente. Dessa vez o Josias bateu forte e ainda de quebra explodiu uma bomba que eu tô arrepiada aqui até agora. É estarrecedor, gente, tá? Bomba contra Alexandre de Moraes, vejam só. O contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que isso implica para o Supremo Tribunal Federal? O que isso implica para Alexandre de Moraes? Esse detalhamento no qual ela faz essa confirmação. Até novembro, né, quando ele foi preso, o Vorcaro, ela tinha esse contrato com ele, Josias. O Brasil pode fazer muita coisa pela doutora Viviane Barsi, Fabiola, exceto o papel de bobo, né? E ela está fazendo um esforço conjunto com o marido para tentar explicar as vinculações da família com o Daniel Vorcaro. Agora, até aqui, esse esforço não foi bem sucedido. Na nota da doutora, ela tenta explicar quais foram os serviços prestados pelo escritório da família Moraes ao Banco Master. E a tentativa, a meu juízo, não foi bem sucedida, Fabiola. Nós estamos falando de um contrato que, se tivesse vigorado até o final, remuneraria o escritório da doutora Viviane, e lá trabalham também filhos do Alexandre de Moraes, e 129 milhões, com 36 meses, 129 milhões, isso dá 3 milhões e 600 mil reais por mês. Isso fura o teto de qualquer banca advocatícia no Brasil. E a doutora recebeu esse mimo do Banco Master. A suspeita, Fabiola, de que se a Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, não receberia do Daniel Vorcaro nem bom dia. Ela recebeu esse contrato milionário, 3,6 milhões de reais por mês. Então, o óbvio, ou quem olha e que não tem divergência com o óbvio, enxerga aqui uma tentativa do Daniel Vorcaro de comprar o acesso à maçaneta, ao WhatsApp, ao contato telefônico com o marido da Viviane, que é o Alexandre de Moraes. E há mensagens que mostram que o Daniel Vorcaro dava absoluta prioridade aos pagamentos desse contrato. Então, há mensagens, já foram divulgadas, nas quais ele aparece dizendo que é prioritário o pagamento do honorário da doutora Viviane. E aí ela fala que produziu lá 36 pareceres, promoveu 94 reuniões. Agora, não há vestígio, e o contrato previa isso, de assessoria jurídica do escritório da doutora Viviane no Congresso Nacional, no Banco Central, na Receita Federal. O contrato tem lá determinadas especificações. Ela não mencionou nenhum serviço prestado nessas repartições em Brasília. Ela fala que entre os pareceres que forneceu ao Master estava orientação na área de compliance. Compliance é um nome elegante para definir um conjunto de práticas e políticas internas, procedimentos que garantem em uma empresa a conformidade com as leis, respeito às normas regulatórias, aos princípios éticos, para minimizar riscos de fraudes. E estamos vendo que não foi bem sucedido o aconselhamento da doutora Viviane, que hoje o Master foi liquidado por excesso de fraudes e o dono do banco, o contratante, o Daniel Vorcaro, está na cadeia. O
o operador do contrato, que realizava os pagamentos, o Fabiano Zettel, também está na cadeia. Fala também, Fabiola, entre os serviços prestados pelo escritório da doutora Viviane, está a ajuda que o escritório deu ao Master para implementar um novo código de ética e de conduta do banco. Também não foi bem sucedida a doutora nessa empreitada, porque não falta a ética e a ausência de conduta no banco do Daniel Vorcaro. Então, realmente, Fabiola, a nota divulgada pela doutora Viviane Barsi, nas pegadas do noticiário sobre a eventual troca de mensagens do Vorcaro com o Alexandre de Moraes no dia da primeira prisão dele, no ano passado, em novembro, tudo isso mostra um esforço repentino, porque até aqui a família Moraes vinha ignorando esse noticiário, vinha dando de barato que isso não prejudicava a atuação do ministro. Agora, de repente, tiveram um surto de transparência e resolveram explicar as suas relações com o Daniel Vorcaro e com o Master. Mas são explicações precárias, Fabíola. Como disse, é uma remuneração muito alta, que explode o teto das bancas de advocacia no Brasil. E o relatório, o material fornecido pela doutora Viviane Barsi, nessa nota que divulgou, não justifica tamanha remuneração. E, nos últimos dias, reforçaram-se os indícios de ligação do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Há uma mensagem não negada pelo ministro de encontro deles numa casa em Campos do Jordão. Há mensagens sobre a estupefação da namorada do Daniel Vorcaro com a presença do Alexandre de Moraes numa reunião. Ela observou a reunião por vídeo, viu quem estava na reunião, perguntou quem é aquele primeiro na foto. Aí o Daniel Vorcaro diz, é o Alexandre de Moraes. Ela ficou estupefata, perguntou se ele gostou da casa. Há outras mensagens que mostram reuniões do Alexandre de Moraes com outros interlocutores do Daniel Vorcaro, também na residência de Brasília. Tudo isso compõe um quadro que mostra que o banqueiro conseguiu o que queria. Daniel Vorcaro conseguiu o que queria. Uma proximidade com o ministro mais poderoso da Suprema Corte. E a suspeita, Fabiola, de que ele tenha obtido isso, o primeiro passo para conquistar esse objetivo dele, foi o contrato firmado com a doutora Viviane, que, como disse, não fosse mulher do Alexandre de Moraes, não receberia do Daniel Vorcaro, talvez, nem bom dia, mas recebeu um contrato de 3,6 milhões de reais por mês. Essa nota não desfaz, Fabiola, a suspeição que hoje paira em relação a esse relacionamento tóxico do Daniel Vorcaro com a família Moraes, sobretudo com o ministro Alexandre de Moraes. Agora sim, a gente está com cientista político. Gente, Josias de Souza, hein, bateu forte. Dessa vez o Josias de Souza bateu forte, atropelou, arrebentou o ministro Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Por isso que eu costumo dizer, eu sempre estou dizendo para vocês aqui, gente, tá? Por incrível que pareça, até a imprensa esquerdista acordou para a vida, né? A imprensa de esquerda, gente, todo instante, quando você abre qualquer jornal de esquerda, gente, você pode abrir lá, eles estão com uma matéria destruindo Alexandre de Moraes. Josias de Souza, os jornalistas lá da Globo News, são vários, gente, tá? Vários jornalistas que antes passava pano, batia palma para tudo que o Moraes fazia, dizia e acontecia, das decisões. Hoje ele não vale absolutamente nada, né? Perdeu completamente a credibilidade e, segundo vários juristas, deveria já ter pedido para renunciar, entregado a toga. Mayroft também já disse isso aqui também no UOL. Ele já deveria ter renunciado, entregado sua toga e afastado do cargo já há muito tempo. Assim que surgiu a revelação desses diálogos cabulosos, ele já deveria ter sido afastado do STF há muito tempo. Então, gente, a situação está piorando cada vez mais para o ministro Alexandre de Moraes. A cada dia que vai, inclusive, gente, Josias de Souza aqui nem mencionou essa questão do encontro, né, lá na Inglaterra, né, do Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, Paulo Gonet, o presidente lá da Câmara, Hugo Mota, dentre outras várias autoridades, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, tudo junto e misturado num evento bancado pelo Daniel Vorcaro, pelo criminoso bandido Daniel Vorcaro, gente, tá? E até agora eu não vi nenhum ministro, nem PGR, nem ministro Toffoli e Alexandre de Moraes dar uma explicação desse evento lá que custou mais de 3,2 milhões pro Daniel Vorcaro. Tá lá, gente, tá?
com a degustação de bebidas caríssimas e comidas luxuosas em um evento na Inglaterra, gente. Então, ou seja, a situação tá terrível, tá uma tragédia para Alexandre de Moraes. Se não tivesse, gente, tá? Não teríamos aqui o esquerdista Josias de Souza descendo a lenha por mais de 5 minutos no Moraes e na sua digníssima esposa. Agora, gente, governo Lula ligou o alerta vermelho, né? Ligou o modo desespero porque Donald Trump está designando alguém da sua confiança para vigiar, investigar, fiscalizar de perto a eleição de 2026. E Lula está desnorteado com essa notícia. Donald Trump está enviando para o Brasil alguém da sua inteira confiança para ficar por dentro de tudo. Próprios petistas estão desconfiados que o Trump quer interferir aqui na eleição de 2026. Em detrimento de Flávio Bolsonaro. Agora, por que o Lula ligou esse modo de desespero? Por que o Lula está desesperado? Assistam esse vídeo aqui, que logo em seguida tem mais uma bomba sobre essa questão de interferência de Trump na eleição de 2026 aqui no Brasil. Vejam só. E muitas vezes as pessoas pensam que a relação do Trump com o Lula está maravilhosa, porque o Trump falou que se dá bem com ele, mas uma coisa é o que o Trump fala. A outra é a política externa americana que ele determina. Eu posso afirmar, já venho afirmando aqui, não é de ouvido, não é de qualquer lugar, que a política externa americana em relação ao Brasil não é essa que a imprensa brasileira pinta. Na semana passada eu estava com o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, agora só Eduardo Bolsonaro, em Washington, em reuniões inclusive com o Departamento de Estado, e nessa semana veio a notícia pública de que o Trump resolveu tratar o Brasil como prioridade e nomear uma pessoa para uma posição especial de levar informações sobre o Brasil para os Estados Unidos. Eu já vou falar sobre quem é essa pessoa. Mas esse é um pleito antigo que a gente tem. E até então a gente não havia conseguido. Há muito pouco conhecimento, e havia muito pouco, principalmente no início do governo Trump, muito pouco conhecimento sobre a situação do Brasil. Uma boa parte do trabalho que nós tivemos que fazer, é o trabalho que não aparece, é o trabalho que ninguém nunca vai bater palmas, mas é o trabalho de conscientizar os americanos sobre o que se passa no Brasil. Hoje todos sabem que o Brasil é uma ditadura. Todos sabem quem é Alexandre de Moraes. Mas dentro do próprio governo nós não tínhamos uma pessoa que tratasse de Brasil. E desde o nosso primeiro contato com o Trump, nós dissemos que o governo tinha muitas pessoas dedicadas à pauta de Cuba, os cubanos estão há anos trabalhando nessa direção, os cubanos americanos fugidos, né? Os venezuelanos, óbvio, já tem 20 anos a situação da Venezuela, então são mais de 20 anos, 25 anos, das pessoas tratando de assuntos de Venezuela. Tem dentro do Departamento de Estado, uma das pessoas chave aí do Departamento de Estado, até se tornou público, quem foi visitar o Bolsonaro, o Ricardo Pita. O Ricardo Pita é descendente de venezuelanos. Então você já tem pessoas descendentes participando da decisão de política pública. Mas quando se tratava do Brasil, que apesar de ser metade da América do Sul, é um país novo, os problemas do Brasil e a imigração, a consolidação da comunidade brasileira nos Estados Unidos, apesar de nós sermos quase 3 milhões já, mais do que os cubanos, é um país novo para a administração americana. Então não tinha ninguém no governo Trump dedicado exclusivamente ao assunto. Veja, nos Estados Unidos não tem sequer um embaixador no Brasil. Eis que o Trump atendeu a esse pleito antigo que a gente tinha e nomeou uma pessoa especificamente para essa função. E quem é essa pessoa? Ora, vocês conhecem. Ninguém mais, ninguém menos do que o Darren Beattie. O Darren Beattie era o subsecretário para Diplomacia Pública e Assuntos Públicos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um dos cargos mais altos já da diplomacia americana. Ele é uma das pessoas que dialogou muito conosco, que mais conhece a situação do Brasil dentro do governo Trump, já tendo, inclusive, em várias ocasiões, não estou cometendo nenhuma inconfidência aqui, criticado o Alexandre de Moraes e defendido abertamente a imposição das sanções Magnitsky, além das sanções de visto, contra o Alexandre e contra as autoridades brasileiras. Não sei se vocês lembram, eu busquei um vídeo antigo da primeira vez que o Jorge Pontual, e é por isso que eu falo que o jornalista brasileiro cobrindo os Estados Unidos, em geral, são um bando de gente que dá pitaco, ninguém sabe o que está acontecendo. O famoso Jorge Pontual, que já está há tanto tempo nos Estados Unidos, que está até meio gaga, falando sobre o Darren Beattie. Não sei se vocês lembram disso. Bota esse vídeo aí. Estranho, porque não é uma figura de primeiro escalão, não é o secretário de Estado, né? É um subsecretário de Estado que é a autoridade de diplomacia pública do Departamento de Estado. Diplomacia pública quer dizer que ele faz a relação entre os Estados Unidos e os outros países, mas é uma figura desconhecida. O nome dele é Darren Beattie.
ninguém tinha ouvido falar nele. Então é muito estranho como é que aparece. Será que ouviu falar? Será que agora é menos estranho para o Pontual? De repente, um comunicado desses com afirmações muito esdrúxulas, né? A Suprema Corte de Moraes é uma coisa muito sem respeito às normas básicas, né, da diplomacia. É um tratamento meio coloquial demais, né, para uma comunicação diplomática. Não é dirigido a ninguém, não é dirigido ao Brasil. É estranho o que eles estão querendo com esse comunicado, não dá para saber. É só botar mais lenha na fogueira, é só isso. Bom, esse cara que o Pontual não sabe quem é, que não entende, e que dizia não ser de alto escalão, foi, há alguns dias, nomeado pelo Donald Trump para ser simplesmente o Senior Advisor for Brazil Policy. Sendo que agora Darren Beattie, esse aí mesmo, que já havia criticado o Alexandre de Moraes, é o principal responsável por orientar e coordenar a política externa americana em relação ao Brasil e o principal conselheiro do Marco Rubio e do próprio Trump sobre o nosso país. Para todos os efeitos, ele é a pessoa de mais alto escalão na diplomacia americana quando o assunto é Brasil. Aliás, parece que a nomeação do Darren Beattie já fez até efeito, porque hoje o Paulo Gonet pediu o arquivamento do eterno inquérito do Elon Musk, né, do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, e disse que ele não utilizou o X para, abre aspas, atacar o judiciário. E é óbvio que essa situação, essa nomeação, quando a imprensa tomou notícia, ela ficou desesperada. O Estadão, por exemplo, publicou uma reportagem dizendo: Trump põe para lidar com o Brasil no governo diplomata ligado a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Ligado? Ligado como? Qual é a minha ligação com o Darren Beattie? Seja como for, né, para sair uma matéria dessa, é sinal que as pessoas estão descontroladas. E o jornalista aqui, internacional do Estadão, está descontrolado. É simplesmente hoje o maior expert da política externa americana, do Brasil na política externa americana. É assim que a vida é. E a gente vai em frente com tranquilidade. E essa é uma notícia muito boa para o Brasil. É uma notícia muito boa para o Brasil. Nós temos hoje uma pessoa dedicada exclusivamente ao Brasil, que sabe quem é o Alexandre, que o confrontou publicamente e que, às vésperas de uma visita que a gente nunca consegue saber a data do Lula aos Estados Unidos, vai tratar desse assunto. A gente tem motivos aqui para ser otimistas? Claro que temos motivos para sermos otimistas. Essa é uma tremenda de uma vitória. Não é uma pessoa mais do establishment tratando com o Brasil, é uma pessoa de alto escalão tratando exclusivamente de Brasil e que conhece, aí digo sim, graças ao nosso trabalho, profundamente a situação do nosso povo. Esse é o que dá para fazer. Eu não sou presidente dos Estados Unidos, mas eu acho que é bastante coisa. Eu suspeito, e aí é só um palpite, que muito em breve o Darren Beattie vá ao Brasil. Eu tenho essa suspeita. Eu suspeito que o Darren Beattie vá ao Brasil pessoalmente muito em breve. Depois digam se eu estou certo ou se eu estou errado. Ele já tá sabendo, né, gente? Já tá sabendo que ele vem aqui pro Brasil. Então, assim, gente, guardem bem esse nome, porque a gente vai falar muito desse cara aqui nesse canal. Darren Beattie, gente, é o cara que o Donald Trump designou para vir para o Brasil para ficar de olho no que vai acontecer sobre a eleição de 2026, principalmente. Com certeza é o cara, vai ser os olhos do o Donald Trump, claro que ele não pode largar lá presidente dos Estados Unidos e vir para cá, para ficar de olho na eleição de 2026 aqui no Brasil. Porém, ele designou um cara, o nome dele é Darren Beattie, para no lugar dele ficar de olho em tudo que está acontecendo. Inclusive a informação que acaba de chegar, gente, tá? Acho que eu trouxe no vídeo anterior para vocês, que o Lula está completamente desesperado, porque ele está desconfiado que, ao enviar esse aliado dele aqui para o Brasil, ele está desconfiado que Donald Trump quer interferir aqui na eleição de 2026. Porque hoje o jogo mudou completamente. Lá na última eleição, quando o Lula enfrentou o Bolsonaro, o Lula tinha o respaldo do Joe Biden. Hoje quem está lá é o Donald Trump. Mudou completamente. O Lula tinha o respaldo do TSE, que lá na presidência, naquela época do pleito eleitoral, estava a presidência lá, era o Alexandre de Moraes, que mandava e desmandava, e mandava e derrubava perfil, e derrubava postagem, era gente criticando o Lula e eles derrubando a postagem, derrubando o vídeo, e fez o dia 4, né, gente, tá? Só que agora a coisa mudou completamente, reviravoltas acontecem na política. Eu falo isso pra vocês, que a política é uma caixinha de surpresa, que reviravoltas acontecem. Aí o Lula tá desesperado, achando que, olha, o Donald Trump vai interferir na eleição aqui. E o Lula, gente, tá? Ligou o modo desespero.